Olá, pessoal. Eu sou a Esther. Espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema, né, no centro, e não o método, como muitas vezes a gente está acostumado a ver. Então, me apresentando aqui, eu sou a Esther, me apresento como gestora e agilista, trabalho como gestora há mais ou menos 5 anos, estudo bastante sobre processo, sobre métodos, enfim. Atualmente trabalho na ClickBus como gestora, já atuei aí no UOL, no PagSeguro, que são as empresas onde eu consegui juntar, né, esses dois temas aí, como gestora e agilista. E aí, para começar, alinhando aqui um pouco, né, as expectativas, a ideia aqui é a gente falar um pouco justamente sobre o problema, o foco central no problema e não em métodos específicos. Então, a gente não vai entrar aqui em ferramentas, né? A gente vai falar sobre a identificação do problema, como a gente mapeia e como a gente chega em soluções, né? E aí a gente aplica todas as soluções que a gente está acostumado a ver, que a gente está estudando, que a gente já viu aí em outros eventos, que a gente lê, enfim. Então, vamos lá. Partindo um pouquinho do cenário atual, né, do cenário que a gente encontra nas empresas atualmente. A gente vê bastante, né, falar sobre agilidade, e aí vamos usar ágil para entregar mais rápido, né? Então, aquela ideia de eficiência, né, de como otimizar o trabalho do desenvolvimento apenas, né, e não focar na cultura mesmo. Outro problema que a gente encontra por aí também é sobre, vamos usar Kanban e a gente é ágil, né? Então, o foco é mais no método, né? Vamos usar Scrum, vamos usar Kanban e a gente está fazendo ágil. Então, a essência acaba sendo o método, né? Não a solução. E aí, isso vai gerando uma série de outros problemas também que a gente vai encontrando. E aqui a vaidade, né? O fazer um quadro bonito, dinâmica, usar um monte de post-it, né? Mas no final das contas, tudo isso é desconectado completamente com o negócio e com a empresa. Então a gente não sabe por que está fazendo, mas está fazendo e está lá tudo bonito, tudo visual. E aí tem a boa vontade, né? A gente está tentando fazer, mas na prática, né, a realidade é um pouquinho diferente do que a gente espera que seja, né? E aí começam a surgir os problemas. Então, a gente continua escutando, né, os mesmos problemas que a gente já estava escutando antes da gente tentar colocar alguma prática, né? E a gente também começa a ver outros problemas se potencializarem, aparecerem ou se potencializarem. Então, a gente começa a ver muita divergência do que é o conceito de valor, sobre, principalmente quando a gente fala de dívida técnica, né, quando a gente fala de evoluções técnicas. A gente tem também grandes problemas aí dessa divisão produtos em engenharia e desenvolvimento, né? Então, muitas vezes a gente não se enxerga como um time único, isso também gera problemas no final, quando a gente começa a desenvolver. O processo acaba ficando, tendo um dono, né? E aí as coisas começam a ser feitas para esse dono. Então, vou abrir uma task porque você quer, né? Vou fazer isso porque você está pedindo. Então, as coisas não são feitas porque elas servem, porque elas resolvem alguma coisa, né? Mas porque alguém quer. E começa a ter falta de colaboração também. Então, é comum a gente escutar coisas do tipo, o Pio não escreveu uma tarefa, então eu não vou fazer. Então, a gente não colabora um com o outro, né? E aí vai gerando uma série de problemas também. E aí, quem está tentando, né, fazer a mudança, tentando movimentar, trazer o processo, enfim, também começa a achar, é levado a pensar, né, que o problema são as pessoas que não aceitam a agilidade. Então, de novo, a gente tem aí um desvio para as pessoas, né, e aí o agente da mudança tentando fazer isso, não sentindo a colaboração, né, tá tudo pegando fogo na volta, mas ele tem que continuar, né? Então, tá tudo bem, tô lá coletando minhas métricas, mas no final das contas tá tudo desmoronando, os problemas continuam os mesmos e até potencializados, né? Então, esse é o cenário que a gente encontra. Mas, né, como assim, né? Tudo isso foi iniciado por desenvolvedores, a gente tem aqui 4 valores, tem 12 princípios que são muito mais abrangentes, né, que né, levam a gente aí a um mindset muito melhor, né, conhecimento muito melhor das práticas, e mesmo assim, onde começa realmente o receio, onde a gente começa a sentir que não existe colaboração, é justamente no time de desenvolvimento, que muitas vezes é por onde a gente começa, né? Então, tem algo errado. Se surgiu do desenvolvimento, por que no desenvolvimento que surgem questionamentos sobre o valor, né? Enfim, sobre essa colaboração. Então, é isso que a gente tem que começar a refletir também. Aí eu vou introduzir um pouquinho do case da ClickBus,
que a gente também conseguiu colocar o problema no centro e resolver, né, começar a resolver os problemas que a gente tinha. A ClickBus, falar um pouquinho da ClickBus, é uma empresa de tecnologia para o mercado rodoviário. Então, a gente tem alguns modelos de negócio, né, voltados para cliente final, B2C, e para clientes, empresas, né, B2B. No B2C, a gente tem a agência online, que é o site ClickBus, e o aplicativo, onde você vai lá, consulta uma passagem e consegue comprar. A gente tem o serviço de integração com as viações, então a gente integra com as viações do setor rodoviário, que antes você teria que comprar no guichê, e integrando a gente consegue distribuir, né, tanto para a ClickBus quanto no nosso terceiro modelo de negócio aí, que é integração com outras OTAs. Então, outros clientes que vendem passagem também integram com a ClickBus e a gente faz o meio de campo aí entre essa agência e a aviação, tudo de forma online. Quando eu cheguei na ClickBus, há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu encontrei os mesmos problemas. Então, era comum escutar coisas do tipo, a gente fica trocando de método o tempo todo, né? Kanban, depois Scrum, depois Kanban de novo. A gente faz Kanban errado, então a gente vê que a essência e o método está no meio, está no centro, né? Então, a gente trabalha pelo método. A gente nunca tem tempo para nada, o time é lento e entrega muito pouco, a gente sente aqui falta de foco também. O pessoal quer tudo para ontem, fica cobrando, aí começa a surgir o pessoal, eles querem, começa a surgir aqueles sujeitos ocultos da empresa que a gente não sabe quem é, mas tá ali, tá rondando, né? E nós temos um quadro para Discovery, um quadro para Delivery, e eles são grandes e bonitos. Então, tinha essa teoria de que a gente tem um quadro robusto, a gente trabalha ágil porque esse quadro tem tudo que a gente precisa, né? Mas na prática a gente se apega ao que tem e não ao que faz. Talvez isso aqui vai levando a gente aí a um cenário de mais problemas. Esse aqui eram as distribuições de times que a gente tinha, eram 6 times, 4 focados no negócio B2C, 2 no B2B. E aí eu coloquei umas pessoinhas fora aqui desses times, porque na verdade a gente tinha muitas pessoas distribuídas e nem formalizado isso, né? Então, pessoas atuavam aí em vários times, isso não estava formalizado e isso gerava um caos, assim. Então, às vezes as pessoas tinham problemas, não sabiam nem com quem falar, porque não sabiam em que time as pessoas estavam. Isso gerava uma sobrecarga também em pessoas únicas, assim, porque sempre que dava algum problema, se procurava o mais antigo da empresa, então, já que a gente não sabe quem está à frente daquilo, né? Então, toda essa falta de mapeamento gerava um desgaste muito grande. E aí, é aqui que entra o problema, né? O que está incomodando de fato, né? A gente está vendo o que está sendo dito, né? Que é um método, que a gente fica trocando, que o time é lento, mas no fundo, o que de fato incomoda, né? Porque se o método é a solução, né? Se esse caos todo é um efeito, o que é o problema que está causando isso, né? É aí que a gente tem que tentar descobrir. Se a gente abrir a nossa caixa de ferramentas agora e tentar resolver algum problema, talvez a gente tenha o mesmo resultado que a gente falou agora há pouco. A gente vai tentar solucionar alguma coisa que a gente desconhece a causa raiz, logo a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, pode ser que a gente volte com os mesmos problemas, pode ser que a gente encontre outros problemas também, mas o fato é que isso vai levando as pessoas a desacreditarem um pouco de que a gente está tentando fazer algo para ajudar e talvez acabe internalizando que a gente está fazendo alguma coisa para só otimizar o trabalho delas, né, por assim dizer. Então, é esse o ponto, né? Vamos entender em que momento a gente escolhe, de fato, a solução para a gente não abrir essa caixa de ferramentas na hora errada e aí ter um resultado que pode não ser tão bom assim. Aí eu coloco um alerta aqui, né? É impossível a gente desenhar uma solução se a gente não diagnosticou o problema, né? Então, tudo que a gente vai fazer pode ser que leve a gente a outros problemas maiores. Então, por onde a gente começa, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente volta lá atrás e se questiona, o que é processo? Né? Processo é aquilo que a gente faz para chegar em algum lugar. Então, se a gente tem por objetivo acordar de manhã e ir trabalhar, tudo que a gente faz entre acordar de manhã e ir trabalhar é o nosso processo. E ele é feito de forma automática. Né? A gente acorda de manhã, alguns tomam café, outros tomam banho, alguns saem de casa, outros agora trabalham no home office. Tudo isso que a gente está fazendo é o nosso processo até a gente chegar no nosso trabalho, que era o nosso objetivo. No time é a mesma coisa, né? O objetivo é entregar.
Alguém vai chegar com alguma coisa que você precisa entregar, vai dar início à atividade que você precisa fazer, e aí, entre esse início e a entrega, existe um processo que é feito. Ele pode ser caótico, ele pode não ser mapeado, pode estar acontecendo inúmeras coisas ali no meio, mas ele é um processo. Processo não é aquilo que a gente gostaria de fazer e não faz, processo não é método. Processo é simplesmente aquilo que a gente faz para sair de um lugar e chegar no outro, ter um objetivo. E aí, a gente precisa, então, como primeiro passo, conhecer de fato o que o nosso time faz e como ele recebe as informações. Então, como o time executa as atividades do dia a dia, né? O time ou os times da empresa, a gente está falando com uma visão mais ampla, em quais momentos as pessoas precisam tomar decisão para que a gente tenha todas as informações necessárias que uma pessoa precisa para tomar decisão, né? E não deixe ela sem todas as informações necessárias, ela toma uma decisão, essa decisão é julgada e, no final das contas, você gera ali um conflito também entre as pessoas. Tem atividades dentro desse processo que se repetem, mas que não tem um padrão, dependendo de quem executa, ela executa de uma maneira diferente. Isso é certo porque a gente precisa? Não, não é, e não está mapeado. Todo mundo tem clareza do que precisa ser feito, das expectativas, do impacto que isso causa. Quando a gente consegue mapear, ter um desenho de tudo isso, a gente consegue trabalhar em cima de problema, porque esse mapa é o que vai dar os problemas para a gente. Então, a partir desse processo atual, a partir de tudo que o time faz, de como chegam as informações para o time, a gente consegue entender quais são os problemas que a gente tem e, consequentemente, o que a gente precisa resolver, o que faz esses problemas acontecerem, né? Qual é o gatilho que leva um problema desses a acontecer e qual o impacto que ele causa. O impacto vai ajudar a gente a entender um pouco de priorização depois. A gente pode usar inúmeras técnicas, eu coloquei algumas aqui, mas as maiores técnicas para a gente encontrar um problema é a comunicação e a observação. É a gente conversar com as pessoas individualmente, coletivamente, a gente observar como as coisas acontecem para entender e mapear a causa raiz. Aqui eu vou... Apareceu o busãozinho aqui. Sempre que apareceu o busão, a gente está falando de ClickBus. Então, trazendo aqui o caso da ClickBus. Como a gente fez isso? Foi bem simples, né? De forma bem simples, e aqui, obviamente, é uma amostra, eu não trouxe todos os problemas da ClickBus. Se fosse trazer todos os problemas, a gente passaria aqui a tarde falando de problema, né? Toda empresa tem bastante, a gente também. Então, aqui tem uma amostra. E aí, como a gente fez? Simplesmente uma planilha do Excel, a gente mapeou quais eram os problemas que estavam acontecendo, e aí os problemas que as pessoas estavam falando, os problemas que a gente via no meio do caminho, e quais as causas prováveis desses problemas. Então, por exemplo, a gente tem um problema ali como reclamação de que tudo é urgente e o time não tem tempo. Então, isso é o que a gente ouviu. Qual a causa provável, observando o processo? Depois que as datas eram perdidas, os itens começavam a ser empurrados, porque precisava entregar. Então, só na hora do aperto que a gente começava a empurrar isso para frente. Então, obviamente, a gente sentia que tudo era urgente, mas porque a gente tinha problema no planejamento. O terceiro item ali, que foi já de uma observação do processo. Demandas que precisavam de 2, 3 ou até 4 times, muitas vezes, para serem concluídas. Ou seja, os times não tinham autonomia, não tinham todos os perfis necessários para executar uma entrega do início ao fim. Então, a gente basicamente mapeou os problemas que a gente tinha, que a gente ouviu e observou, e as causas prováveis desses problemas para a gente conseguir atuar. Depois que a gente tem a lista de problemas, a gente prioriza. Então, o que a gente consegue fazer e precisa fazer? A ideia aqui é a gente conseguir entender, né, o que tem mais impacto para a gente, quais são a quantidade de problemas que a gente consegue fazer que resolvem o maior número de impacto para a gente, né? Quais são aqueles 20% de problemas que resolvem o nosso 80% de impacto, usando aí o princípio de Pareto. Então, simplesmente pega a sua lista, prioriza ela de acordo com o impacto, de acordo com o esforço que você vai conseguir dedicar, porque, obviamente, aqui a gente vai precisar não só colocar uma solução em prática, mas também medir, observar, coletar informações e depois fazer melhorias em cima. Então, tem todo um esforço, a gente precisa priorizar para isso, porque não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, senão vira o caos. Na verdade, continua, né, nesse caso. Como a gente fez na ClickBus, a mesma coisa. Pegou aquela lista, listou, né, colocou em ordem o que a gente precisava resolver, e a gente viu, foi agrupando também, que vocês podem ver no primeiro e no segundo item, eles são praticamente o mesmo, né, a causa provável.
Então, a gente deixou ele como um único problema e foi numerando. Então, aqui também um exemplo do que a gente fez lá. Obviamente, a nossa lista era mais extensa, a gente numerou alguns itens e foi atacando. E aí, sim, depois que a gente sabe o problema, que a gente sabe a causa, aí a gente abre a nossa maleta lá de ferramentas e escolhe qual é a ferramenta mais adequada para a gente resolver os problemas. Se a gente abrir a caixa lá atrás, a gente vai estar passando por cima do problema que a gente tem, talvez criando outros, né? Então, a ideia é, vamos abrir a nossa caixa agora, dado que a gente tem os problemas, e vamos começar a achar a solução aqui dentro para colocar para fora, né? E a gente volta lá para o início. A nossa tarefa é, de fato, entender, né, que a gente não está aqui para colocar método em funcionamento, né? O método é o final. A gente está aqui para formar um pensamento, né? Para mudar a forma que as pessoas se comunicam, a forma que as pessoas agem, que as pessoas entendem os problemas e resolvem. E aí o método é algo que vai ajudar, uma prática é algo que vai ajudar a gente a fazer tudo isso, a mudar a comunicação, a mudar a ação mesmo. Isso é ser ágil, né? A prática, o fazer, ele é a parte final, é o que dá apoio também, de novo, é a ferramenta que apoia. Voltando para ClickBus, o que a gente fez então com os nossos problemas? A gente pegou os problemas que a gente priorizou e começou a analisar um por um. Então, o primeiro problema lá que a gente pegou para resolver era um problema que a gente tinha sobre executar nossa suíte de teste de regressão. Por um problema de implementação e até conceitual, a gente só conseguia rodar nossa suíte de testes uma vez por dia. E aí, isso precisa estar mapeado no processo, porque aí não adianta você ter times que você diz que são times com autonomia, que fazem uma entrega do início ao fim, e eles têm autonomia de entrega, se no final das contas eles não conseguem entregar se alguém já entregou antes, porque a gente só consegue rodar uma vez o teste de regressão. Então, de alguma forma, isso precisa estar mapeado. Dá para resolver isso? Dá. Mas o que é mais rápido? Você viver no caos até resolver ou você mapear isso e depois você resolver? Então, tem que ver o equilíbrio. O que para aquele momento para você é melhor. Se a gente tem o IP 1 por dia, no final da cadeia, então a prioridade não é por time, a prioridade tem que ser para todos os times. Então, a gente também tem que enxergar que reflexo isso tem na hora que a gente faz as coisas, porque não adianta todo mundo priorizar, só que no final, a priorização acontece lá no final. E aí, se alguém entregou, depois outro time não consegue entregar, entrega amanhã. Se a data era para hoje, perdeu a data. Se perdeu a data, aí começa a vir a pressão, começa a surgir os sujeitos ocultos, né? E se os times não conseguem executar uma atividade do início ao fim, a gente precisa repensar os perfis necessários em cada time para que eles tenham autonomia, ou mapear essas dependências dentro do processo. Então, não adianta eu ter vários times e priorizar uma coisa para cada um, se no final das contas, todos eles vão estar interligados de alguma forma e eu dependo de todos eles para fazer alguma coisa. Vou gerar mais causa, mais frustração também. Então, a gente analisou aqui os problemas que a gente pegou para resolver. E aí, o que a gente fez para resolver os problemas? A gente pensou em uma estrutura onde essa dependência, né, da regressão ser executada só uma vez por dia, ela fosse mapeada. Aí a gente criou um time, que é esse time de entrega, e esse time ele ficava responsável por fazer a entrega. Só que esse time ele surgiu com o objetivo de morrer, de não existir mais. Então, qual a ideia? Além de fazer a entrega, esse time era responsável por entender todos os problemas que a gente tinha, de entrega, né, de delivery, e também resolver. Então, a gente tinha pessoas já olhando para isso. E aí, o que a gente fez? Times que tinham interligação entre si, a gente tinha poucas pessoas e não conseguiu resolver, de fato, o equilíbrio para não ter pessoas divididas, mas aí a gente mapeou isso, deixou isso explícito. Esses times que tinham dependência entre si, eles tinham a sprint acontecendo no mesmo período. Então, o pacotinho deles era terminado depois de 2 semanas e na terceira semana ele era entregue por delivery. Aí, o que delivery fez? Mapeou todo o fluxo de valor deles e dentro desse fluxo de valor tinha lá o dia da entrega. Então, a partir desse momento, todo mundo sabia que a partir de algo priorizado numa sprint, que duraria apenas uma sprint, ele seria entregue em 3 semanas. Então, ficou muito mais claro para quem estava vendo de fora e muito mais fácil de entender para quem estava dentro do processo, porque agora a gente tinha pessoas olhando para os problemas e tinha pessoas atuando aí, tanto na parte do desenvolvimento, né, da feature, quanto
na entrega. E um time que trabalha num outro sistema que não tem dependência nenhuma com a esteira de entrega, continua trabalhando e fazendo a esteira de entrega deles normalmente. Então, é um time que optou por usar Scrum, usa o Scrum com uma sprint de 2 semanas, ele faz e entrega e está completamente apartado de todo esse outro processo aqui. Quais foram, né, as soluções que a gente aplicou, então, aqui? Primeiro, a gente aplicou o conceito de limite de WIP. E aí, quando a gente fala de limite de WIP, a gente não precisa necessariamente colocar isso numa coluna, né? Limitando o WIP de uma coluna. A gente tinha um WIP natural, a gente tem que conhecer os WIPs naturais que a gente tem aí, as limitações de WIP natural que a gente tem no meio da nossa cadeia de valor, nosso fluxo de valor. E isso tem que estar mapeado. Senão a gente começa a começar muita coisa e não termina lá no final. A gente usou o conceito de políticas explícitas. Opa, só para ver, João, tá tudo bem aí? Porque eu acho que deu um errinho aqui na minha tela. Tá tudo certo aqui. Tudo certinho? Beleza. Conceito de políticas explícitas. A gente começou a explicitar tudo que acontecia, né, em cada parte do processo. E aí todo mundo sabia o que tinha que fazer, todo mundo sabia as comunicações que aconteciam ali. A gente usou o Scrum em todas as ferramentas que ele dá para a gente, né? Scrum como um processo prescritivo, ajudou a gente pelos perfis que a gente tinha, pelas pessoas que a gente tinha, que precisavam aí de mais conhecimento, a gente fortaleceu esses conhecimentos no time também. Kaizen, né? Falando sobre mudanças pequenas, mudanças incrementais, foi isso que a gente vem buscando. E aí a gente fala de gestão estratégica. Quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando mais voltado para a gestão mesmo. E a gente, enquanto gestão, precisa usar a ferramenta também, a gente precisa de técnica, né? Faz parte do nosso trabalho. É bem comum, né? Acho que todo gestor que já conseguiu montar um bom time já ouviu que você mexe bem com pessoas, né? Isso até é frustrante, porque na verdade gestor não mexe com pessoas, né? Gestão não é intuição, gestão é técnica e é prática e é ferramenta também. Então, a gestão estratégica é isso, é você conseguir fazer esse papel de mapear as necessidades das pessoas com as oportunidades dentro da empresa, mapear os objetivos da empresa com as competências das pessoas e conseguir juntar tudo isso, formar um time. Então, por isso que a gente fala aqui de gestão estratégica também. Aí, depois de tudo isso, aconteceu, a gente conseguiu fazer essa mudança toda no início do ano, mas aí em março, né, fomos pegos todos pela crise. Para a ClickBus, uma empresa aí do setor rodoviário, do setor de turismo, né, foi fortemente afetada. Então, como boa parte das empresas, a gente ficou remoto, né, 100% remoto de um dia para o outro. A gente teve uma repriorização de necessidades, né? O mercado mudou, né, mudou drasticamente. A gente vinha aí vendendo aproximadamente de 9% a 10% de passagens no meio online, né, e aí a previsão é de que a gente mude o setor completamente, então várias coisas mudaram para a gente também. E a gente teve uma redução de times, a gente não conseguiu fugir disso, então nosso time reduziu por conta da crise e a gente precisou sofrer adaptações. O que a gente fez, né, quando surgiu aí a crise? De novo, a gente foi buscar o nosso ciclo de adaptação e melhoria contínua. E aí, o que a gente faz? Quais são os problemas que surgiram agora, né? A gente já estava com uma estrutura um pouco diferente, que já estava tendo resultados e, obviamente, apresentando problemas, mas a crise que agravou, né, que diminuiu a quantidade de pessoas que a gente tinha, que também gerou um pouco de caos, né, de receio das pessoas, enfim, que trouxe mudanças no mercado e exigia também uma reformulação do que a gente estava fazendo. A gente priorizou essa lista de problemas que a gente mapeou e aí, de novo, abriu a nossa maletinha de ferramentas e começou a selecionar qual era a melhor para aquele momento. Então, esse aqui é o resultado, né, que a gente teve. Basicamente a mesma coisa, a gente criou lá a nossa planilha do Excel, listou os nossos problemas que a gente teve, listou as causas prováveis desse problema e depois priorizou. Então, os problemas aqui mudaram um pouco, né, os que a gente priorizou. A gente estava com times menores, a gente viu que a gente estava começando muita coisa e não estava conseguindo terminar, isso já antes, né, da crise, e aí a crise potencializou mais isso aqui. A gente viu que o time de delivery, né, eu falei agora há pouco, né, a gente tinha criado esse time de entrega
para que ele não existisse, né? Então, ele ficou com o desafio de entender quais problemas a gente tinha de entrega e resolver para que os times ganhassem autonomia de entrega. Então, ele já não estava conseguindo fazer mais isso, estava um pouco sobrecarregado, que pessoas tinham saído e aí essas pessoas começaram a ser solicitadas também para ajudar. Então, foram os problemas que a gente mapeou e priorizou. E aí a gente fez uma nova adaptação aqui da estrutura. A gente reduziu frentes, a gente tirou pessoas que estavam compartilhadas e aí elas ficaram focadas apenas em um time, a gente manteve o time de entrega. Então, a ideia aqui foi, vamos pegar aqueles problemas que a gente tinha, né, e tentar mudar a estrutura, né, essa era a melhor forma que a gente tinha, porque a gente começava muito e terminava pouco, então, para a gente fazia sentido, né, nesse momento, e adaptou toda a nossa estrutura para conseguir superar a crise. E aí, de novo, né, quais soluções a gente aplicou? O Scrum, de novo, né, continuou e todas as ferramentas, e aí o prescritivo no remoto arrasou, né, porque aí já todo mundo sabia o que fazer. Limitação de WIP, agora não mais no final da cadeia, inclusive aquele problema, não sei se eu falei, mas o problema da nossa regressão foi corrigido, né, mas obviamente outros problemas de delivery a gente tem ainda. Mas a limitação de WIP para a gente começar menos, né? Porque a gente estava começando demais, mas a gente não estava dando conta de entregar, até porque a gente tinha pessoas divididas, aí os times também começaram a ficar menores, enfim, então a limitação aconteceu naturalmente. Então a gente precisava diminuir um pouco a entrada para conseguir ter uma cadência melhor. Kaizen, de novo, melhoria contínua, né? Incremental, pequenininho. Continuamos fazendo gestão estratégica e fazemos também gestão por competências, né? E aí, qual a ideia? Pessoas saíram, pessoas júniores ficaram sozinhas, né? E aí a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente quer, né? Quer formar as pessoas como? Ou quer deixar elas lá e escolher tarefas para elas? Então, se você fizer um mapeamento de competências, né, que você tem dentro da empresa e como você consegue unir tudo isso para fazer as pessoas evoluírem e para as pessoas terem um maior resultado, você consegue criar um equilíbrio, né? Então, mapeando competências, você entende competências complementares, pessoas que podem ficar juntas, e aí você consegue criar um equilíbrio de forma que não tenha um time que acaba sobrecarregado, porque às vezes tem que dar apoio, ou uma pessoa que acaba sobrecarregada porque tem que dar apoio. Então, a gente faz um mapeamento de competências, tudo isso é gestão, né? Equilibra para que um aprenda com o outro e para que todos saiam ganhando. Né? Essa é a ideia. E aí, não podia deixar de trazer um alerta, né? A gente fez, nos dois momentos de problemas que eu trouxe aqui, a gente usou a estratégia de mudar a estrutura dos times. E é o que a gente causa mudando a estrutura de time, né? A gente causa a mudança de pessoas, a gente forma novos times, né? Ou mesmo que saia uma pessoa, um time continua, mas saiu ou entrou uma pessoa, e a gente volta esse time para o estado inicial de formação, né? Tá aí o modelo de Tuckman para quem quiser também dar uma olhada. Então, toda vez que a gente muda pessoas de time, a gente acaba voltando para o estágio de formação. Então, a gente tem um trabalho maior também de gestão para a gente conseguir criar conexão entre aquelas pessoas, né? Fazer aquele time ser um time de verdade, não um grupo de pessoas que está junto aleatoriamente. Então, tudo isso recomeça cada vez que alguém sai do time. Então, fico alerta, as 2 vezes a gente fez isso. Isso cria um débito de gestão, né? Tem dívida técnica, tem dívida de gestão também. E a gente vai trabalhando também para resolver. E aí, né? Agora não tem mais problema, então, na ClickBuzz? Tem bastante, né? E eu acho que é tudo que a gente falou aqui. Tem muitos problemas que a gente já mapeou, tem outros problemas que a gente não mapeou ainda e vai descobrir, tem outros problemas que a gente só vai descobrir depois que a gente tiver resolvido outros problemas. E a ideia é essa, é a gente sempre seguir num ciclo de adaptação e melhoria contínua. Então, acha o problema, prioriza o problema, acha a solução para aquele problema, aplica, mede e aí volta para o início do ciclo. Então, essa é a ideia, é a gente olhar para um problema primeiro e depois resolver ele, mais do que olhar para uma solução e tentar colocar dentro do nosso problema. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem para a gente finalizar é justamente isso, né? A gente precisa encontrar o problema que a gente quer resolver e só depois aplicar ferramentas e práticas para a gente solucionar. Então, a gente
conhece, tem estudado, tem visto, e é muito bom ter um número grande de ferramentas para a gente aplicar, mas é bom saber também em qual momento a gente precisa aplicar. A gente precisa ter cuidado, né, para não achar... Deixa eu só tirar aqui da frente. A gente precisa ter cuidado para não achar o problema para a solução, ao invés de só a solução para o problema, né? Que é isso. Eu vou usar Kanban. E a partir de então eu começo a tentar adaptar tudo que eu faço para colocar dentro do Kanban, e aí eu vejo que fica um negócio caótico e eu não consigo mais resolver as coisas que estão acontecendo, porque eu não pensei no problema que eu tenho para resolver com a solução. Quando as informações necessárias não estão alinhadas e claras, e alguém precisa tomar uma decisão, provavelmente essa decisão vai ser julgada, vai ser questionada, pois nem todo mundo está alinhado, né, tem o mesmo entendimento, e é aí que os conflitos aparecem. Então, voltando ali para o caso da ClickBus, quando alguém tinha que tomar uma decisão sobre o que subir, em qual tarefa eu rodo a regressão hoje, essa pessoa não tinha informação de que haviam datas específicas para algumas atividades que estavam na esteira e escolhia a tarefa errada. E aí acontecia o conflito, porque alguém falava, mas tinha que entregar essa antes, e ela dizia, mas eu não sabia disso. Então, os conflitos começavam a aparecer porque as pessoas não tinham todas as informações e estavam tomando decisões. E é isso que a gente precisa mapear dentro do nosso processo. Quanto mais certeiro na solução de problemas a gente for, mais a gente embarca pessoas na busca por melhoria, porque todo mundo quer resolver problema. Mas se a gente começar a fazer coisas aleatórias, as pessoas não vão embarcar com a gente. Então, elas precisam entender o que a gente está fazendo. Então, a ideia é ser certeiro na solução, é achar qual problema a gente realmente precisa resolver, ir lá e atacar ele. E, muitas vezes, o problema é a gente achar que não tem problema. Todo mundo tem problema, e a gente é movido por problema. Então, vamos achar o problema. O convite é esse. Você já sabe qual problema você precisa resolver hoje. Essa era a minha ideia de conversar com vocês hoje. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Valeu!